E fica muito claro para mim que existem duas pré-definições no Flamengo no que diz respeito à zaga. Primeiro, o Léo Ortiz parece que só vai jogar pelo lado direito, enquanto o Davi Luiz parece que vai jogar pelo lado esquerdo. E eu acho isso, assim, de uma burrice sem tamanho. Sabe por quê, cara? Primeiro, a gente está falando de um zagueiro que a gente acaba de tirar, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro há algumas temporadas aí, o top 3 de zagueiros, né, o Léo Ortiz. A gente consegue tirar o cara de um Bragantino pagando um valor muito alto e, principalmente, numa luta incessante para tirar esse cara do adversário. Aí a gente consegue. Até então, tudo bem. Eu acho que faz sentido, por mais que eu também concorde com você, que a minha dupla preferida seria Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu concordo contigo. Mas eu também consigo me colocar no lugar do Tite de ter a dupla Fabrício Bruno e Léo Pereira. Por aí, irmão, até aí tá tudo tranquilo. Eu não vou entrar nesse mérito do que eu prefiro e do que eu não prefiro. Eu vou permitir que o Tite venha e faça da forma que ele quiser. Só que eu não consigo levar fé no Tite quando ele simplesmente faz a opção de colocar o Léo Ortiz para disputar a vaga com o Fabrício Bruno. Lembrar que esse mesmo Fabrício Bruno é um dos jogadores que mais atua na temporada. Esse maluco foi o cara que veio de 2 jogos de 90 minutos nos amistosos da seleção, voltou para o Flamengo e voltou já jogando um jogo de altitude, irmão. Ele, na verdade, até antes disso, ele joga jogo contra Palmeiras, 90 minutos. O cara tem, assim, um físico privilegiado. Então, você esperar que o Léo Ortiz tenha oportunidade a partir do momento que o Fabrício Bruno não tenha, pô, irmão, então você gastou dinheiro à toa. Você colocou 10 milhões em cima de um jogador, sendo que você tinha outras preocupações. Então, assim, eu acho que o planejamento, mais uma vez, se mostra meio que incoerente. E eu não estou aqui julgando a contratação do Léo Ortiz, não. Eu acho que é uma contratação muito boa. Só que eu acho, assim, muito estranho. Aí você tem, durante uma temporada, até um pouco mais, o Fabrício Bruno jogando ao lado do Léo Ortiz no Bragantino, mas no Flamengo isso não pode acontecer. Então, assim, eu acho isso muito prejudicial. Sabe quando isso aconteceria? Quando o Davi Luiz se lesionasse ou quando não tivesse a opção, aí aconteceria. Mas porque não teria outra opção. Isso, de fato, eu acho muito errado da parte do Tite. Principalmente pensando no que, Renan? O Léo Ortiz é um jogador que, como eu disse, para mim é um dos melhores zagueiros do país. Ele já quase não tem oportunidade. Então você está tirando a oportunidade de um cara para dar oportunidade a outro jogador que, por mais que eu também concorde contigo, acho que o Davi Luiz não vem comprometendo nessa temporada, ele não fez nada que, pô, meu Deus do céu, ele é o culpado da derrota. Não acho. Só que você está colocando um jogador que está no seu último ano de contrato acima de um jogador que você acaba de contratar por uma bagatela gigantesca. E sabe o que me leva a perceber isso? Que você está fazendo isso só para privilegiar um jogador. Você está fazendo isso só para não ficar mal com um atleta. Porra, Tite, me desculpa, eu estou pouco me lixando para o que o Davi Luiz... O Davi Luiz tem que se colocar no lugar hoje de que ele vai ter muito menos oportunidade do que qualquer outro jogador. Hoje o papel do Davi Luiz tem que ser muito mais pautado no que é o vestiário, como um jogador que vai apoiar, como saiu recentemente, mais uma vez aí, o Davi Luiz sendo muito importante para o Lohan e tudo mais, do que necessariamente jogando, irmão. E aí, desculpa, Tite, eu não posso concordar com você. Não posso. Nesse caso, eu não posso. Eu não posso permitir que você simplesmente coloque um jogador para agradar ele. Entende? Da mesma forma como vem acontecendo, o Arrascaeta não está jogando nada. Ele não merece ser titular. Enquanto o Lohan, que vem de uma partida fantástica, a gente tem que ter calma. Não, não tem que ter calma não, cara. No Flamengo as coisas, assim, ó, elas se perdem muito rápido. Você tem que aproveitar o momento que está no hype, está em alta. Senão você perde o bonde. E aí você está, mais uma vez, volto a repetir, você gasta mais de 10 milhões de euros num zagueiro para o cara jogar só quando o Fabrício Bruno não pode. É inacreditável. E quando ele joga, olha, pasmem, quando o Léo Ortiz joga, é para jogar de volante.
Ele entra no jogo contra o Bolívar para fazer uma linha de 3, depois ele está de volante. Recentemente, ele entrou também volante. O único jogo que eu lembro que ele completou os 90 como zagueiro foi o Bragantino. Então, assim, para mim, eu, sendo muito franco com vocês, não consigo acreditar que o Tite vai levar dessa forma até o final da temporada apenas para agradar um jogador específico. E esse jogador, o Davi Luiz, no qual eu não tenho nada contra, tá? Acho que é um jogador extremamente importante fora das 4 linhas, já se mostrou importante, inclusive. Acabei de citar o exemplo do Lohan e tem muitos outros, tem o exemplo do Rodinei. Só que é inacreditável, gente, é a hora da famosa passagem de bastão. Você tem que fazer a transição baseado no que você tem de expectativa para o restante da temporada. Ou você prefere ter um Davi Luiz preparado ou um Léo Ortiz? E não estou dizendo só das próximas temporadas, porque eu não acredito que o Davi Luiz vai renovar mais uma vez. Mas eu estou dizendo em questão do que você tem de projeção. Aí você perde o Léo Pereira por um mês, vamos supor. A tua dupla de zaga vai ser Fabrício Bruno e Davi Luiz? Isso não tem cabimento, cara. Isso não tem cabimento. Falta planejamento. Se o planejamento é agradar jogador, desculpa, tá errado. Tá errado. Não pode ser assim. O Flamengo não pode ser lidado por apenas gostos pessoais ou por não querer se indispor com um atleta. Você tem que tomar uma posição, irmão. A vida de treinador de futebol também é tomar algumas decisões difíceis. E nesse caso, a decisão não é difícil, porque você está falando de um dos melhores zagueiros do país e que você gastou dinheiro. Então, para mim, desculpa. Por mais que eu entenda que o Davi Luiz não está comprometendo, mas, gente, é a hora de fazer a passagem de bastão e acreditar que o Léo Ortiz é a solução para os dois lados. Porque, assim, eu ainda tenho na cabeça que o Fabrício Bruno vai ser negociado no meio da temporada. Eu acho que vai vir proposta pelo Fabrício Bruno, não estou dizendo que vai ser de liga, primeira liga, primeira prateleira, grandes clubes. Eu estou dizendo que o Fabrício Bruno, na minha visão, vai ter proposta. Aí você está perdendo a oportunidade de dar ritmo de jogo e compreensão de jogo no que você está tentando trabalhar para um jogador em detrimento de outro. Para mim, isso não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. E eu acho que isso é uma forma de gerir errado o elenco. Porque você está querendo motivar um jogador que está no seu último ano de contrato em detrimento de um jogador que tem mais 4, 5 anos. Você tem que motivar esse cara. Esse cara que vai te entregar a curto, médio e longo prazo. O Davi Luiz é só curto prazo, irmão. Você tem que manter o outro motivado. E, na minha opinião, tá? O Tite está tomando a decisão errada. Eu espero que ele mude a concepção dele daqui para frente, porque vai ser necessário tomar decisões difíceis. Porque eu acho que se ele continuar tomando essa decisão pelo Davi Luiz, o momento dele, que já recentemente não foi dos melhores, teve resistência, na minha opinião, ele vai acabar, mais uma vez, se distanciando do torcedor, que quer ver mais do Léo Ortiz. Por mais que ele ainda, é pouco, ainda não me convenceu, é óbvio, porque quase não joga. E quando tem oportunidade, o Tite não opta por ele. Então, assim, não é choro, tá, Antônio? É apenas querer prezar pela qualidade técnica e pela coerência. Mas, cara, como eu disse, não tenho nada contra o Davi Luiz. Provavelmente ele vai continuar sendo a escolha. Acredito eu que no jogo contra o Amazonas, o Léo Pereira não vai jogar. Vai ser Fabrício Bruno e ao lado dele vai ser o Davi Luiz. Mas eu, como torcedor, e eu tendo aqui a oportunidade de expor a minha opinião, não concordo com isso. Acho que era a oportunidade da gente ver um pouco mais e ter um pouco mais de minutagem do Léo Ortiz. A minha opinião é basicamente essa, tá bom?